Esta noite, quando você apagar a luz, algo antigo vai acordar. Você pode estar em um quarto seguro. A porta pode estar trancada. Seu celular pode estar ao lado da cama, brilhando como uma pequena fogueira moderna, mas uma parte muito mais velha do seu cérebro ainda vai perguntar se existe alguma coisa no escuro olhando de volta. E a resposta real é muito mais estranha. Você não tem medo do escuro porque é fraco. Você tem medo do escuro porque seus ancestrais sobreviveram tempo suficiente para ensinar seu corpo a desconfiar dele. O medo que aparece quando a luz some não é apenas uma emoção. É uma herança. Uma memória sem palavras. Um alarme construído em carne, nervo e imaginação. Por que uma sala escura ainda consegue mudar a forma como você respira? Durante quase toda a história humana, a noite não era um cenário. Era um problema. Quando o sol desaparecia, o mundo não ficava apenas mais escuro, ele ficava menos previsível, porque os olhos humanos, brilhantes durante o dia, se tornam ferramentas muito limitadas quando a luz cai. Você perdia distância. Perdia detalhe. Perdia certeza. E para um animal pequeno, lento e sem garras afiadas, perder certeza podia significar morrer antes do amanhecer. É fácil esquecer isso agora. Você vive cercado por lâmpadas, telas, postes, faróis, sensores, interruptores e pequenas luzes que piscam mesmo quando tudo deveria estar apagado. Seu mundo moderno nunca fica realmente escuro. Mas seu cérebro não nasceu nesse mundo. Ele foi moldado em savanas, florestas, cavernas, margens de rios e noites onde um estalo atrás de uma árvore podia ser vento, galho, leopardo ou coisa nenhuma. Qual interpretação mantinha você vivo? A resposta era simples. Assuma perigo primeiro. Relaxe depois. O psicólogo Joseph Ledoux estudou profundamente como o medo viaja pelo cérebro, especialmente através da amígdala, uma pequena estrutura que funciona como um detector de ameaça rápida. Ela não espera uma explicação completa. Ela não pede prova. Ela recebe pedaços de informação e prepara seu corpo antes que a parte mais racional de você termine de entender a cena. Isso é inconveniente em um corredor escuro. Era útil perto de uma moita escura. Se alguma coisa se movia na sombra, o ancestral que pensava demais talvez virasse jantar. O ancestral que pulava para trás primeiro e perguntava depois tinha mais chance de ver o próximo nascer do sol. E você descende de quem viu o próximo nascer do sol. Então o escuro não precisa conter um monstro. Ele só precisa conter a possibilidade de um monstro. Percebe a diferença? Seu cérebro odeia espaços vazios. Quando falta informação, ele completa. Quando falta visão, ele imagina. Quando falta certeza, ele prefere errar para o lado da sobrevivência, porque um falso alarme custa energia, mas uma ameaça ignorada pode custar tudo. O pesquisador Justin Barré chamou esse tipo de tendência de detecção hiperativa de agência. Em linguagem simples, seu cérebro é inclinado a ver agentes, intenções e presenças onde talvez exista apenas acaso. Um ruído no escuro vira alguém. Uma sombra no canto vira uma forma. Um casaco na cadeira vira um corpo parado. Você sabe que é um casaco. Mas por um segundo, não sabe. E esse segundo é onde mora a história humana. Imagine um ancestral caminhando ao entardecer. O céu está ficando laranja. Os detalhes somem das folhas. Cada pedra parece mais parecida com um animal agachado, e cada animal agachado parece mais parecido com uma pedra. Nesse mundo, ver um predador onde não havia predador era embaraçoso. Não ver um predador onde havia predador era final. Qual cérebro a evolução favoreceria? Não o cérebro calmo. Não o cérebro confiante. O cérebro desconfiado. O cérebro que transformava um galho em cobra antes de confirmar que era galho. O cérebro que fazia seu coração acelerar antes de descobrir se o som era real. Esse mecanismo ainda está em você. Ele aparece quando você desce uma escada à noite. Aparece quando você olha para o espelho depois da meia-noite e sente vontade de sair rápido do banheiro. Aparece quando a luz do corredor apaga atrás de você e, de repente, você anda um pouco mais depressa sem admitir para ninguém. Mas o escuro não assusta apenas porque esconde predadores.
Ele assusta porque muda seu próprio corpo. No escuro, sua visão perde precisão. Seu ouvido ganha importância. Sua pele parece notar correntes de ar que antes não existiam. Sua imaginação aumenta o volume. O mundo externo fica menor, e o mundo interno fica maior. Já percebeu que pensamentos ruins parecem mais convincentes à noite? Isso também não é acidente. Pesquisas sobre sono e emoção mostram que a privação de sono e a noite podem aumentar a reatividade emocional. Matthew Walker, pesquisador do sono, descreveu como o cérebro cansado pode ficar menos regulado e mais vulnerável a respostas intensas. Em termos simples, quando você está cansado, a parte que freia o medo não trabalha com a mesma firmeza. Então o escuro chega junto com fadiga. O silêncio chega junto com pensamentos repetidos. E seu cérebro, sem distrações, começa a procurar problemas. Durante o dia, você ocupa a mente com tarefas. À noite, o mundo tira essas tarefas das suas mãos. Sobra você. Sobra o quarto. Sobra o som pequeno que veio de algum lugar. E uma pergunta antiga volta para a superfície. Está tudo seguro? Por isso crianças costumam ter medo do escuro antes mesmo de entender histórias de terror. Elas não precisam aprender tudo. Parte do sistema já está lá. O psicólogo John Bowlby, famoso por seus estudos sobre apego, mostrou como a proximidade de cuidadores é central para a sensação de segurança infantil. Para uma criança, estar no escuro muitas vezes significa estar separada. Menos visão. Menos controle. Menos certeza de onde está o adulto que protege. O monstro embaixo da cama pode ser imaginário, mas a necessidade de proteção é real. E isso revela algo importante. O medo do escuro não é apenas medo de coisas. É medo de estar sozinho diante do desconhecido. Mesmo adultos carregam essa lógica. Você pode rir de uma criança que pede para deixar a porta aberta, mas talvez também deixe uma luz acesa no corredor. Você pode dizer que não acredita em nada estranho, mas talvez evite olhar para uma janela escura porque o vidro vira um espelho e seu próprio reflexo parece outra pessoa. Você pode confiar em fechaduras, câmeras e paredes, mas ainda assim sentir o corpo reagir quando a casa estala. Quem está reagindo? Não é a parte moderna de você. É a parte ancestral. Essa parte não entende condomínio. Não entende energia elétrica. Não entende que o ruído pode ser encanamento, geladeira ou madeira dilatando. Ela entende padrões muito antigos. Som inesperado. Visão limitada. Isolamento. Possível ameaça. Prepare-se. E preparar-se significa acelerar o coração, apertar músculos, abrir mais os olhos, prender um pouco a respiração e direcionar a atenção para qualquer sinal estranho. Você chama isso de medo. Seu corpo chama de prontidão. Essa diferença muda tudo. Por que o medo do escuro parece irracional quando você pergunta se existe realmente algo ali? Mas ele parece extremamente racional quando você pergunta que tipo de cérebro teria sobrevivido por milhares de gerações em noites sem lâmpadas. A seleção natural não precisava construir um cérebro feliz. Precisava construir um cérebro vivo. E um cérebro vivo nem sempre é um cérebro tranquilo. A reviravolta é que o escuro não cria o medo. O escuro remove as garantias. Ele tira detalhes do mundo e obriga sua mente a preencher os espaços. Ele não coloca monstros no quarto. Ele entrega ao seu cérebro uma tela em branco e pergunta o que pode estar faltando. E seu cérebro, treinado por uma história longa e perigosa, responde com imagens. Às vezes, essas imagens são absurdas. Às vezes, parecem infantis. Mas a função delas é séria. Elas mantêm você alerta. Elas testam possibilidades. Elas simulam riscos antes que eles aconteçam. Essa capacidade de imaginar perigos talvez tenha sido uma das grandes vantagens humanas. Você não precisava esperar a mordida para aprender. Podia imaginar a mordida. Podia contar sobre a mordida. Podia desenhar, lembrar, avisar, ensinar.
O antropólogo Pascal Boyer escreveu sobre como a mente humana tende a preservar ideias que combinam o comum com o estranho, especialmente quando parecem envolver agentes invisíveis ou